O Operário, que está na Série B, terá 6 jogos transmitidos no Campeonato Paranaense, enquanto o Londrina, que caiu para C, terá 11. Será que o Fantasma foi prejudicado na escala? Eu falo sobre isso depois da vinheta. Enquanto isso, curta e assine o nosso canal no Net Sport Clube aqui no YouTube. Este vídeo é um oferecimento da Conceito Imóveis, a melhor imobiliária de Ponta Grossa. Está querendo comprar uma casa nova ou precisa achar um apartamento para alugar? Acesse o site conceitoimóveis.com.br e veja as melhores opções da cidade. Fala, torcedor, na boa, tudo certo? O Net Sport Clube publicou uma reportagem mostrando como que ficou a divisão, a escala de jogos do Campeonato Paranaense, que vai ter a transmissão da plataforma online DAZN, né? Vai transmitir todo o Campeonato Paranaense, acertou com a federação e os jogos já foram elencados, colocados à disposição do torcedor para acesso no site da federação. E a gente fez uma análise, um levantamento, uma reportagem mostrando quantos jogos cada equipe vai ter transmitidos no Campeonato Paranaense. E com isso dá para ter alguns detalhes e algumas análises. O que mais chamou a atenção dos torcedores do Operário Ferroviário em grupos de WhatsApp, no Facebook e também no Twitter foi a diferença entre o número de jogos do Operário que serão transmitidos, né, o número de jogos do Operário que será transmitido e o número de jogos do Londrina. Isso porque o Londrina caiu para a Série C e o Operário segue na Série B do Campeonato Brasileiro. O Londrina, assim como os times do trio de ferro da capital, né, o Atlético, o Coritiba e o Paraná, terá 11 jogos transmitidos, ou seja, todos os jogos da primeira fase. Por outro lado, o Operário terá 6 jogos transmitidos, que vão ser os jogos contra esses 3 times da capital, mais o Londrina, além do Rio Branco e do Cascavel CR. Basicamente, a divisão que a DAZN fez, pelo menos a coincidência mostra isso, é que todas as equipes do interior, exceto Londrina, obviamente, vão ter 4 jogos transmitidos ao menos, que serão os 3 jogos, né, contra as equipes da capital, mais o jogo contra o Londrina. Exceção fica para o Rio Branco e para o Cascavel CR, que vão ter 5 jogos transmitidos, e isso faz com que o Operário tenha os 6, porque é contra essas duas equipes que serão jogos a mais do Fantasma. Mas, tendo posto isso, será que dá para dizer que o Operário foi prejudicado nessa escala? Eu não sei se prejudicado é a palavra correta, porque nesse tipo de situação a gente tem que analisar a parte do potencial financeiro e do potencial de visibilidade. No caso do potencial financeiro, todas as equipes vão receber o mesmo montante, independentemente do número de jogos transmitidos. Ou seja, o Operário, Londrina, qualquer equipe do Campeonato Paranaense, das 12 que vão disputar, vão receber R$370 mil pelos direitos de arena dessa competição. Então, nesse sentido, não há uma perda por parte do Operário. Ele continua recebendo o mesmo valor do que as outras equipes. Então, acho que prejudicado talvez não seja a melhor palavra. Talvez com menos privilégio, vamos dizer assim. Foi menos privilegiado nesse caso. Isso porque tem a parte da visibilidade, do potencial. Quanto mais jogos transmitidos, a princípio você tem mais visibilidade para as marcas e isso ajuda na hora de você vender anúncio nas camisas, por exemplo, transforma aí esse potencial de visibilidade em receita através de patrocinadores. No entanto, até mesmo essa situação ela é um pouco divergente e depende de algumas circunstâncias. Isso porque se o Londrina, por exemplo, tiver 1.000 torcedores e audiência nesses jogos transmitidos pela DAZN, nos 11 jogos aí transmitidos, e o Operário tiver 3.000, por exemplo, em 6 jogos, o Operário no final vai ter muito mais torcedores assistindo os jogos do que o Londrina, mesmo tendo menos jogos sendo exibidos. Com isso, o potencial de audiência do Operário vai ser maior da mesma forma, então pode ter essa rentabilidade de visibilidade de uma outra forma, pela quantidade, não pelo número de jogos transmitidos. Então, isso é bastante complicado de se analisar, principalmente numa primeira projeção, né, por parte da DAZN através dessa transmissão de jogos. É a primeira vez que eles vão estar no Campeonato Paranaense. E até acho que pode ter influenciado pouco tempo para poder analisar, né, o mercado. Claro que é uma empresa grande, mas mesmo assim, desde que fechou o Paranaense, foi pouco tempo para ter a definição dos jogos. No caso do Londrina, pode ter influenciado a questão do número de habitantes, que é maior, orçamento municipal, que é maior também, possivelmente a renda per capita seja maior na comparação com Ponta Grossa, mas tem a outra questão de que, por exemplo, o número de torcedores no estádio do Operário em 2019 foi maior que o do Londrina,
aí pelos números do Globoesporte.com, no Campeonato Brasileiro da Série B, o Operário teve 4.300 torcedores em média, enquanto o Londrina teve 3.300, ou seja, maior potencial nesse sentido. Então fica essa análise a ser feita e ver como que vai ser essa transmissão. Mas a princípio eu acho que prejudicado não, talvez com um pouquinho menos de privilégio nesse sentido. Continue acompanhando aí o Net Sport Clube, entre no site netsportclube.com.br. 2020 vem aí com muita informação, muita cobertura, muita opinião, muita análise para você que é apaixonado por esporte, apaixonado pela cidade de Ponta Grossa e pelo cenário esportivo aqui da cidade. Um abraço, até mais!